cuidado. E nós queremos, ó Deus, na Tua grande misericórdia, que o Senhor revele para nós a Tua palavra, fala conosco, toca em nossos corações, nos dá direção, para vivermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus, nessa terra. Pai querido, nós abrimos a nossa mente nesse instante, nós abrimos o nosso coração, queremos, ó Deus, prestar atenção na Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Deus. Então fala profundamente em nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vemos nossos irmãos lá de Lençóis conosco, uma alegria para nós, Adriano, Cleonice. Tem mais alguém com vocês? Só vocês? Muito bom ter vocês conosco aqui, uma alegria para nós. É muito bom ver você aqui também, novamente. Pela primeira vez esse ano, estou vendo a igreja toda reunida aqui, e é uma alegria para nós, muito bom. Queridos, o Senhor nosso Deus é um Deus que age em ciclos. Deus criou os céus, criou a terra, criou todo o universo em ciclos. Em 6 dias Deus criou tudo, e no 7º Ele contemplou e se alegrou com muito prazer na obra maravilhosa que Ele tinha feito. E nós vemos Deus agindo com o ser humano também em ciclos, em fases e em estações. Nós vemos, desde Gênesis até Apocalipse, Deus agindo com o ser humano dentro das suas próprias estações que Ele mesmo determinou. Então, às vezes a gente fala assim, eu mesmo já falei muitas vezes, né? É só uma virada de ano, isso não é tudo igual, mas na verdade, esses ciclos que Deus criou é para que realmente nós vivamos dentro desses ciclos, e é importante nós prestarmos atenção nessas fases, nesses ciclos que Deus tem para nós. Nós vemos o homem lá no Jardim do Éden, nós vemos o dilúvio, nós vemos Abraão, Moisés, e vemos Jesus vindo, vemos a igreja surgindo, então, estações de Deus. E é um pouco disso que nós queremos falar nessa manhã, porque há um problema muito sério para nós, se nós não soubermos discernir os tempos de Deus. Se nós não soubermos discernir as estações, se você não sabe discernir as estações, você sofre. Ou você passa frio, ou você passa calor. Lá em casa, eu sou o termômetro da estação. Aí vem a Flávia e pergunta para mim, está frio? Para mim não está frio. Aí vem a Letícia, ei, está frio? Vai chover? Eu falo, vai. Não sei que dia, mas vai chover. Elas perguntam para mim, né? Não sei porquê, acho que eu sei tudo. Mas nós precisamos, queridos, cada um de nós saber discernir as estações. Eu não posso ficar perguntando lá, né? A gente brinca muito lá em casa com isso, né? Mas eu não posso ficar perguntando, Renato, que estação é essa? Eu tenho que sentir, eu tenho que perceber qual é a estação para me vestir, me portar e caminhar e fazer as minhas atividades de acordo com a estação. Eu não posso estar dependendo da sensibilidade dos outros para saber as estações. Então, um pouco que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, para que nesse novo ciclo que entra, 2025, meu Deus, como passa rápido, né, irmã Débora? Outro dia, a minha irmã era uma menininha, brincando de boneca, né? Ainda é. Passa muito rápido, e nós precisamos apercebermos as estações, senão nós passamos vivendo nas estações erradas. E estamos iniciando mais um ano, diga aleluia. Você está aqui, está vivo, né, Chinho? Vivo, saudável, forte, para viver as coisas de Deus para a sua vida. Então vamos agradecer a Deus e oferecer a Deus esse novo ciclo, esse novo ano que Ele nos dá? Vamos? Vamos? Feche seus olhos
e fale bem alto, fale com Deus e agradeça a Deus por esse novo ano, essa nova oportunidade que Ele concede para você. Pai, nós te agradecemos, Deus. O Senhor nos dá mais um ciclo, mais um ano. O Senhor nos fez chegar até aqui, ó Deus, e nós queremos nesse momento oferecer a Ti esse novo ano que o Senhor nos dá, para que nós possamos viver, ó Deus, de forma digna, honrando e glorificando o Teu nome. Nós oferecemos a Ti, ó Pai, esse ano, e nós queremos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Agora você vai orar junto comigo. Diga assim: Senhor, obrigado por mais um ano. Eu te agradeço por mais essa oportunidade. E eu ofereço a Ti esse novo ano, a minha vida. Agora bem forte. Eu ofereço a Ti a minha vida, para glorificar o Teu nome. Eu quero viver para a Tua glória esse novo ano, para refletir a Tua glória. Me usa, em nome de Jesus, amém. Só para garantir que você fez a oração certa, e para comprometer você com Deus, você orou, Ele ouviu, e eu não tenho nada com isso, é você com Ele, amém? Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, capítulo 16, do versículo 1 ao 4, estou lendo na NVT, Mateus 16. Amém? Quantos acharam? Os fariseus e saduceus vieram pôr Jesus à prova, exigindo que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele respondeu: vocês conhecem o ditado: céu vermelho ao entardecer, bom tempo amanhã. Céu vermelho e sombrio logo cedo, mau tempo o dia todo. Vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Então Jesus os deixou e se retirou. Nós vemos aqui um momento onde os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, que se colocavam em um nível, em um patamar superior da sociedade, eles procuram Jesus, porque tinham ouvido, ou tinham visto, tinham ouvido Jesus, que Ele tinha multiplicado os pães e fazia muitos milagres, e eles vêm então pedir para Jesus: mostra-nos um milagre para que nós possamos crer em você, que você é o Filho de Deus, que você é o Messias. Aí Jesus, rapidamente, lhes dá uma resposta, e diz: olha, vocês sabem discernir, vocês têm já experiência em discernir o tempo, se vai chover, se não vai chover, se vai fazer tempo bom ou não. Mas vocês não sabem discernir os tempos de Deus. Vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. Vocês são uma geração perversa, iníqua, pecadora, e por isso estão querendo esses sinais. Porque na verdade vocês deveriam saber, vocês que conhecem a palavra, que são mestres na palavra, deveriam saber e discernir o tempo de Deus. Jesus então está exortando de uma forma muito dura aqueles religiosos, porque eles viviam a sua religião, os seus preceitos, as suas regras, as suas doutrinas, que eles mesmos criaram, e eles estavam agora totalmente cegos para aquilo que Deus estava fazendo. E há um perigo muito grande, querido, nós, como eles, nós olhamos para eles e pensamos assim: mas que povo duro, que povo mau. Não conseguiram discernir que quem estava ali era o próprio Filho de Deus. E nós apontamos o dedo e criticamos. Só que você, querido, está fazendo muitas vezes a mesma coisa.
Muitas vezes você não está apercebido do que Deus está fazendo nesse mundo, no mundo espiritual, e está agindo de forma totalmente contrária àquilo que Deus está fazendo. Aí é um problema seríssimo, porque nós estamos andando na contramão do plano de Deus. Então eu e você precisamos estar muito atentos para sabermos discernir para que lado sopra o vento, que lado o vento de Deus está soprando e o que Ele quer que nós vamos, porque Deus é um Deus dinâmico, amados. Deus é um Deus dinâmico com a sua igreja, em nossa vida pessoal. Deus é um Deus dinâmico, não é um Deus estático, que Ele é sempre o mesmo, mas Ele vai agir de forma diferente conosco em diferentes épocas e estações. E nós precisamos estar muito atentos às mudanças de direção de Deus para com a humanidade. E esses homens tão religiosos e estudiosos da palavra que eles eram, que sabiam a Bíblia de cor. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Quem já leu a Bíblia inteira? Pelo menos uma vez. Eles liam, queridos, constantemente o Velho Testamento e sabiam de cor muitos e muitos livros. Mas eles não sabiam discernir aquilo que Deus estava fazendo. E por não saber discernir o que Deus estava fazendo, sabe o que eles fizeram? Crucificaram o Criador do universo. Eles não tinham entendimento e não sabiam em que estação estavam, olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio universo. Eles então crucificaram Jesus, porque não conseguiram entender a ação de Deus na face da terra. Estava acontecendo ali o maior evento de todos os tempos, desde a criação do universo. O próprio Filho de Deus vindo à terra para morrer em nosso favor. E eles não conseguiram discernir. Jesus fez muitos e muitos milagres comprovando que Ele era o Filho de Deus. Que Ele não era um profeta qualquer ou alguém qualquer. Mas eles não conseguiram discernir. E a igreja de hoje, nós vemos uma grande parcela da igreja de Cristo na face da terra hoje, está fora do tempo de Deus. A gente vê muitos líderes permanecendo no lugar onde Deus um dia operou poderosamente. Deus fez assim aqui, lá 50 anos atrás, Deus operou poderosamente, então eu vou ficar aqui nesse mesmo lugar e vou fazer da mesma forma que fizeram, vou criar rituais para que Deus faça a mesma coisa. Só que a ação de Deus para conosco, ela muda, e nós vamos crescendo e Deus vai nos fazendo entender cada vez mais profundamente. Isso como igreja e na vida pessoal, queridos. Qual a estação de Deus para você? Às vezes Deus nos chama para o deserto. Quantos já viveram tempos de deserto na sua vida espiritual? E deserto não é um lugar de sofrimento. É lugar onde você vai sofrer, porque não tem água, porque não tem comida. Não, queridos, é um lugar onde Deus nos chama. Porque ali naquele lugar de deserto, que às vezes tem sofrimento, não tem nada para nos distrair e nós focamos somente nele. Ele nos chama às vezes para o deserto porque tem muitas coisas nos distraindo nessa terra, nesse mundo e nas pessoas. Então ele chama, vem cá, você vai ficar um tempinho aqui, e a única coisa que você vai conseguir ver sou eu. Você vai ter sede de Deus e fome de Deus, porque as outras coisas não te satisfazem mais. Você perde o prazer nas suas séries infinitas, nos seus filmes infinitos, no seu Instagram, você passa horas e horas e horas rolando lá, e outras redes sociais. Aquilo não te dá mais prazer, aquilo não te satisfaz. Então ele te leva para o deserto,
onde você vai ficar somente com Ele e gozar da presença dEle. Ele faz muitas vezes isso conosco. Perdi a conta das vezes que Ele fez comigo e faz comigo. Mas porque Ele quer que nós estejamos na presença dEle. São estações, são tempos de Deus. Tempos de alegria, tempos de festa. E nós precisamos estar muito atentos, queridos. Qual a estação de Deus para você? Se você não souber discernir o que Deus está querendo para você e de você, Ele vai te levar para o deserto, com certeza. Então é muito importante que você entenda. Lá em João 4,35, o Senhor Jesus diz assim: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem, olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Eu e você, queridos, temos uma tendência terrível de ficarmos acomodados em nossas situações confortáveis. Temos ou não temos? Quem é assim? Eu sou assim. Você é assim. Todos nós, mais ou menos, somos assim. Temos a tendência de queremos ficar no nosso conforto, no nosso comodismo, onde nada esteja nos incomodando, nada esteja contra a nossa vontade. E nós sempre achamos que temos mais tempo. Na nossa cabeça, nós temos muito tempo. Amanhã eu faço, amanhã eu busco ao Senhor. Não, isso é para depois. Só que o tempo está passando, queridos, nós não estamos percebendo Deus soprando com o seu vento para outra direção. E no nosso comodismo, na nossa inanição espiritual ali, nós ficamos parados, enquanto Deus está agindo poderosamente. E Deus nos chama para algo grande e poderoso. Você, cada um de vocês, cada um de nós, Deus está nos chamando para viver uma vida de plenitude, não uma vidinha medíocre qualquer. Eu sempre penso que naquele momento onde Lázaro estava morto dentro daquele túmulo, e Jesus estava no meio ali junto com Maria e Marta, e Jesus vê a comoção daquele povo, das suas irmãs, né, que ele amava muito, e Jesus chora. Jesus se comove ali naquele momento e ele chora. Eu não creio, a Bíblia não está falando isso de forma declarada, mas eu não creio que Jesus estava chorando porque Lázaro morreu. Porque ele já sabia que ele ia ressuscitar, ele já tinha planejado isso, e ia fazer esse grande e maravilhoso milagre. Jesus sabia ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro? Sabia ou não sabia? Sabia. Então por que ele ia chorar por isso? Mas eu vejo Jesus ali no meio daquele povo tão triste. Ele começa a olhar para a miséria, para o caos em que a humanidade está vivendo. Um ser tão maravilhosamente criado por Deus lá no Éden. E agora vivendo essa miséria e essa desgraça, tendo que sofrer a morte, a maldição pelo seu pecado, sofrendo daquela forma. Então ele olha para o ser humano ali e ele se comove. Como que um ser tão maravilhosamente criado, a imagem do próprio Deus, pode estar vivendo um sofrimento tão grande da perda, da separação, essa miséria toda. E às vezes Jesus está olhando, queridos, para alguns de nós, está chorando e desejando ardentemente que você entenda quem você é
e o que o Senhor quer de você. Mas você está perdido no seu pequeno mundo, no seu pequeno universo fechado, e não entende a vontade e o plano de Deus. E começa a viver uma vida miserável. Porque, queridos, por mais bem-sucedidos que nós sejamos nas coisas desse mundo, nos nossos negócios, na nossa vida profissional, em tudo, se for só isso, nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus. E Jesus olha para aquele povo e fala: como, na sua indignação, como um ser criado de forma tão especial pode estar vivendo isso? E chora, e se comove, e às vezes Ele está olhando para nós, e com desejo ardente no seu coração, que você entenda algo sobre Ele e sobre você, muito, muito superior ao que você tem pensado, porque você se fechou no seu pequeno mundo, no seu entendimento, no seu comodismo, e está vivendo uma vida medíocre. Mas você não foi criado para viver uma vidinha qualquer, de qualquer jeito, mas uma vida plena. Deus te chama para viver nessa terra e na eternidade uma vida plena. Deus está te chamando para sair do lugar comum e para viver na plenitude dele já nessa terra. Mas nós temos a tendência de nos acomodarmos e não queremos fazer nada que a nossa carne não deseje, e seguimos os desejos da carne, e sempre pensamos: amanhã, e de amanhã e amanhã você vai ficar velhinho lá, vai olhar para trás e não vai ter sobrado nada. Não sobrou nada, não tem nada. Porque o que nós estamos fazendo com a nossa vida, queridos, com o tempo, com a oportunidade, com esse ano que Ele nos deu, nós precisamos viver dia a dia, cada pedacinho dele, com muita alegria, na presença do Senhor. Não importa o que nós estejamos fazendo. Aí Jesus está exortando os seus discípulos. Primeiro ele diz: vocês não falam que ainda falta 4 meses para a colheita? Provavelmente, queridos, eu imagino que eles estavam perto de um campo de trigo. E eles olham para aquele campo de trigo, e o trigo está verde ainda. Eles não veem o trigo já esbranquiçado e maduro para a colheita, porque ainda realmente faltam 4 meses. Ele está dizendo: vocês não estão falando que faltam 4 meses? Mas olha além, erga os olhos. Em outras versões fala: levante os olhos e vejam que os campos já estão brancos, a seara já está pronta para a colheita. Então ele está falando para nós: olha muito além do natural desta era, ou desse tempo aqui, olha para além, levante os olhos. Nessa versão ele fala: despertem, acordem, vocês estão dormindo. Estão olhando para as coisas naturais e não estão vendo o que está acontecendo no mundo espiritual, porque no mundo natural está tudo verde, não está pronto ainda, não é hora. Mas no mundo espiritual, os campos já estão brancos para a colheita. Ele está chamando os discípulos: olhem para além da visão natural. E Ele está falando para você e para mim: levante os olhos, acordem porque vocês estão dormindo, e olhem para além do natural, olhem para o sobrenatural, olhem para o tempo de Deus e não para o seu tempo, porque não coincide. O nosso tempo não coincide com o tempo de Deus. No nosso tempo ainda está tudo verde, não está preparado, mas no tempo de Deus, os campos já estão brancos e preparados para a ceifa. Se nós ficamos olhando com o nosso olhar, no nosso comodismo, ainda falta tempo, nós perdemos o tempo de Deus. Nós cantamos há pouco:
Tudo que o Senhor for fazer, não faça sem mim. Esse é o meu desejo. O que o Senhor quer fazer nessa cidade e fora dessa cidade? Os seus grandes planos, eu não quero estar fora. Qual é o seu desejo? Porque isso é vida, queridos. Eu peço ao Senhor, Senhor, naquilo que o Senhor for fazer, de forma sobrenatural, haja em mim, porque eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Mas me coloca dentro desse plano, porque eu quero estar ativo dentro desse plano maravilhoso de Deus. E Deus tem grandes planos para esse ano. Você está dentro? Você poderia dizer sinceramente no seu coração: Senhor, nos teus planos, aquilo que o Senhor for fazer nessa cidade onde eu estiver, me coloca dentro desse plano. Eu não quero estar alheio a tudo isso que vai acontecer. Não quero ficar na praia olhando o navio passar, eu quero estar lá. Eu quero participar, eu quero fazer, eu quero ser usado por Ti. E o Senhor tem grandes planos. Eu posso dizer para você, queridos, de uma forma muito nítida, muito consciente, muito consistente, Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai colher muita gente. É tempo de colheita. E nós, como nós vamos participar disso? Os ventos estão mudando. Nós precisamos estar apercebidos das mudanças da direção dos ventos de Deus. No verão, nós temos um vento geralmente vindo do norte, muito quente. Todos sabem onde é o norte? Onde é o norte? Onde está o norte? Onde é o sul? Onde é o sul? Uns estão falando que é para cá, outros falando que é para cá. Leste, onde é o leste? É o oeste. Vocês estão meio atrapalhados. Um está falando de um lado, está falando do outro. Se nós não sabemos direito nem os pontos cardeais, como é que nós vamos saber que de lado vem o vento? O vento está vindo daqui. Mas daqui o quê? O que é daqui? Está vindo de lá. Não, nós precisamos saber, queridos. Senão nós não sabemos discernir se o vento está vindo daqui, ó, do norte, mais ou menos desse lado aqui, ó. É vento quente, é verão, é vento quente, horrível. Vamos ficar dentro do ar-condicionado, geralmente, não é sempre, geralmente o vento mais quente vem daqui, o vento mais frio vem daqui, ó, do sul. Aqui é leste, aqui é oeste, mais ou menos, né? Lindão acertou, Lindão sabe. Mas você percebe que fica difícil você falar de algo que você não entende? A aula de geografia foi muito tempo atrás, né? Então você não lembra mais. Mas no mundo espiritual, queridos, nós precisamos saber. Nós precisamos entender, nós precisamos conhecer. A palavra de Deus, ela fala para nós. Ou quais são os pontos cardeais? De que lado virá? De que lado vem? Para onde vai? E o que vai acontecer? Se você não lê a palavra, você não conhece a palavra, você vai ficar meio perdido, não sabe o que está acontecendo. E aí começa a viver fora da estação. Já pensou eu aqui na igreja com a blusa daquela quente, bem quente de inverno? Fica ridículo, não fica? Fica esquisito. E muitas vezes nós estamos agindo assim no mundo espiritual, fora do tempo. E Deus olha e fala, mas o que eles estão fazendo?
Eles não sabem que a estação mudou, que é outro tempo. Então nós temos essa tendência de ficar olhando as coisas de forma natural. E Deus está falando para mim e para você: levante seus olhos, porque eu vou fazer grandes coisas. Nós estamos, queridos, nos últimos tempos, antes da volta de Jesus. E eu começo a perceber no mundo espiritual, nos céus, um movimento enorme. Não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu estou percebendo. E eu preciso perceber porque eu estou conduzindo esse povo aqui. Uma percepção de que algo poderoso está mudando e acontecendo no mundo espiritual, para que muita gente seja transformado pelo poder de Deus. Começa algo poderoso de Deus na face da terra, onde Deus vai agir de forma muito poderosa, transformando os corações e trazendo as vidas para Ele. E nossa cidade está incluída nisso, e nós estamos inclusos. Agora, o que eu e você, o que nós vamos fazer para participar disso, para estar atento e perceber na nossa vida pessoal? Jesus está falando assim para você: levante os seus olhos, olha lá no seu trabalho, na sua vizinhança, onde você estiver, levante os seus olhos e começa a olhar e perceber quanta gente necessitada de Jesus, e você tem Ele. Quanta gente precisando de um abraço amoroso, sem intenções, sem outras intenções, simplesmente de dar amor, de dar um carinho. Quanta gente, quantos vizinhos seus. Então Jesus está falando: levante os seus olhos e comece a perceber, porque eu tenho muita gente para trazer para mim, e você é um instrumento. Então Ele está nos chamando para erguer os nossos olhos e não ficar pensando: ainda tem tempo, não é hora ainda. Ele está falando: é hora. É hora de você levantar os olhos e você se aperceber do que está acontecendo no mundo espiritual, na sua vida e na dos outros. Presta atenção. Não tem mais tempo. Não tem tempo. Nós estamos no fim dos tempos. Se você não tomar cuidado, você chega lá sem nada para entregar para o Senhor. Simplesmente você... E vou dizer para você, queridos, muitos de nós, eu não quero viver isso, mas muitos de nós, e você talvez esteja incluído se você não tomar cuidado, vamos chegar lá, e a hora que nós tivermos a percepção, porque lá nós, a hora que Jesus voltar, nós teremos essa percepção de toda a realidade, de forma plena. E você olhar e começar a ver quanto tempo precioso da sua vida você perdeu com coisas tão insignificantes e idiotas, você vai chorar e se arrepender amargamente. Tempo perdido em tela, celular, em distrações, tantas distrações e prazeres da carne. E amargamente você vai chorar, porque agora teria entendido e não teria entendido antes. Então o Senhor está falando para você de uma forma muito clara e muito simples, para você não falar lá um dia que você não sabia. Ele vai falar: lembra aquele dia 5 de janeiro de 2025 que o pastor pregou lá? Você sabia, e você não tomou uma posição, e o Espírito Santo nos constrange. E eu não estou querendo fazer terrorismo, mas eu vou colocar terror no seu coração, sim, porque, queridos, você não imagina, nós não imaginamos o que é estar face a face com Jesus, com os olhos de fogo, e nós vemos o que nós fizemos com a nossa vida. Quanto tempo desperdiçado de forma egoísta,
sem levantar os olhos e ver o que Deus estava fazendo. Uma exortação de Jesus para a tendência egocêntrica de sempre baixar os olhos para o nosso próprio universo particular e não vermos o sobrenatural. Deus está chamando a nossa igreja, você e eu, levanta os olhos e veja o que eu estou fazendo e venha participar do que eu estou fazendo. Você está entendendo? Eu peço ao Espírito Santo que revele isso de uma forma muito profunda no seu coração, porque isso vai ser determinante na sua vida. Levante os seus olhos e veja o que eu estou fazendo. E Jesus está aqui convidando os seus discípulos: venha viver isso. Comece a colher, porque agora é hora de colher, já chegou o tempo. Ele está convidando você a participar dessa grande obra, amém? Cada um de vocês. Muitas vidas vão se chegar aos pés de Jesus este ano através de nós. E serem, não simplesmente virem para a igreja, mas serão transformadas. E Ele está convidando você em particular: venha participar disso. Ele está falando de uma forma particular, chamando você pelo nome. Júnior, venha participar disso. Chinho, eu acho que ele sabe que seu nome é Chinho, né? Venha participar disso. Luiz, eu quero que você participe disso, dessa grande obra. E não é, queridos, um peso, uma dificuldade, mas é um privilégio, um prazer tremendo vivermos e participarmos daquilo que Deus está fazendo. Ele chama você pelo nome e diz: vem, levante os seus olhos, olhe, primeiro perceba o que eu estou fazendo no mundo espiritual. Percebeu? Viu? Agora vem fazer comigo. Esse é o tempo, essa é a estação. Você percebeu qual é a estação? Então vem agora, você está pronto para fazer, para agir. Aí nós pensamos assim: mas eu. Talvez você está pensando assim: mas eu ainda tenho esse defeito, esse pecado, esse problema, essa limitação, essa dificuldade. Aí o Senhor fala para nós, lá em 2 Coríntios 12, 9: mas Ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa. Leiam lá comigo: a minha graça é tudo o que você precisa. De novo, mais uma vez, até que você esteja convencido e esteja falando bem forte. E depois, o meu poder opera melhor na fraqueza. De novo. Que desculpa nós temos então? Que desculpa você tem? Eu não sei, eu não posso, isso é coisa do demônio, querido, para com isso. Sabe, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, é ali que Deus opera de forma poderosa, porque aí a graça, a glória é dele e não sua. Ele nos chama para participar dessa grande obra. E Ele nos dá condição de participar dessa grande obra, independente de todos os seus defeitos, falhas e pecados. Porque se Ele fosse usar só pessoas que não têm pecado, querido, pessoas santas e especiais, que estão lá no alto pedestal, Ele não ia usar ninguém. Quem que Ele ia usar? É lógico que quanto mais em santidade você estiver, você mais intimamente você conhece Jesus, mais santo você é, de uma forma mais precisa e poderosa, Ele pode usar você.
Não estou falando, não precisa se santificar, não precisa se consagrar. Não, pelo contrário. Mas Ele vai usar do jeito que você está. Mas Ele vai usar mais poderosamente conforme você se consagra e santifica. Então Deus é um convite para nós como igreja. Temos um ano inteiro aí pela frente. Nós vamos estar planejando muitos trabalhos. Sempre com o propósito de que Deus seja glorificado e de que muitas e muitas vidas possam se chegar aos pés dele. Eu gostaria muito que você se atentasse para aquilo que Deus tem para você, para aquilo que Deus quer fazer através de você. Eu costumo dizer, porque eu vejo isso de uma forma assim muito clara. Sabe aquela grande fraqueza que você tem? Suas grandes fraquezas e dificuldades? Pois é ali que o Senhor Jesus vai brilhar muito mais poderosamente. O Senhor chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e faz coisas grandes nesse mundo, no reino dele, através dos mais simplesinhos, porque eles sabem que eles têm um monte de falha, um monte de defeitos, são fracos, e Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu vejo muito disso acontecendo, pessoas que têm tanta dificuldade, por exemplo, em relacionamentos. Aquela pessoa que só gosta de ficar em casa, escondidinha no seu cantinho, que prefere a solitude, e às vezes até a solidão. E Deus chama essa pessoa para viver justamente relacionamentos poderosos. Pessoas, mas eu sou tão simplesinho, eu não sei falar, mas usa aquela pessoa para falar coisas simples de forma tão profunda que tocam os corações. Então não tem desculpa, certo? Você não tem desculpa. Esse ano eu gostaria muito que você entendesse o que nós estamos vivendo, a fase e a estação que nós estamos vivendo. Ficasse muito atento àquilo que Deus está nos mostrando e pudesse agir de acordo. Amém? Amém? Vamos viver assim como igreja? Deus muda as estações e nós mudamos e vivemos de acordo com a sua estação. Ou nós corremos o risco de crucificar Jesus novamente, ou ficarmos parados no tempo achando que como nós estamos bem e estamos mal na fita com Deus. É um convite de Deus para você, para esse ano. Queridos, estamos no início. Grande prioridade sua nesse ano qual que é? Conhecer Deus. Qual a grande prioridade sua nesse ano? Segunda, se apaixonar por Ele. Primeiro então, conhecer Deus. Segunda, se apaixonar por Ele. Depois você põe lá a sua academia, que você não vai fazer mesmo. Você vai, põe lá, aí você escreve lá, a segunda, terceira e quarta, eu vou emagrecer tantos quilos. Mentira, vai nada. Se você prevalecer, você vai perder, Vicente. Mas tem que prevalecer, tem que permanecer. Amém? Vai permanecer? Então eu vou ver você com uns 10 quilos a menos aí. Amém? Quantos começaram a academia esse ano já? Falei, fez a proposta. Você vai começar na academia? Quantos fizeram já? Já pagaram o ano inteiro? Paga o ano inteiro, senão você vai desistir. Paga. Eu estou brincando, mas nós somos assim. Nós queremos muito alguma coisa. Nós desejamos algo. Eu também quero perder essa barriguinha aqui, ó. Perder uns 5, 6 quilos, que ficaria melhor. Que eu ficaria com mais fôlego. Está falando que precisa? Olha o Duro falando, não, precisa mesmo.
Mas eu estou afim de pagar o preço para isso. Comer um pouquinho menos, comer coisa que não engorda. Comer coisa muito gordurosa que engorda. Estou afim de pagar o preço. De comer menos pizza, massa. Talvez fazer mais caminhada, andar mais de bike. Estou afim de pagar o preço. Se eu não estou afim de pagar o preço, então nem fique com história furada. Porque às vezes nós queremos muito, eu queria muito emagrecer, um pouquinho mais. Mas eu quero muito mais ficar sentado no sofá e não fazer nada, nenhum esforço. Então o que vai determinar é aquilo que você mais deseja. Eu quero muito, tá? Então aquilo que você mais quer é aquilo que vai acontecer. Eu quero muito, ali, acima de todas as coisas, estar no centro da vontade de Deus, me aperceber no mundo espiritual das coisas que estão acontecendo e seguir o vento de Deus. Eu quero muito. Eu tenho que pagar um preço para isso. Tenho que pagar um preço para estar sensível e para perceber profeticamente o que está acontecendo nos céus e trazer para a terra. Preciso pagar um preço. Eu preciso ler a minha Bíblia muito mais. Eu preciso estudar a Bíblia muito mais. Eu quero muito conhecer Deus e ter intimidade com Ele e me apaixonar por Ele, mas eu tenho que pagar um preço. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso vir para os cultos, preciso ouvir palavra, eu preciso ler livros. Ler livros, queridos, bons livros, ajuda a gente muito. Aí nós ouvimos tanto de uns e outros: mas eu não gosto de ler. Mas Deus não perguntou isso quando Ele escreveu a Bíblia. Não gosto de ler, sabe? Eu leio a Bíblia, leio um capítulo e já durmo. Então, se você não está disposto a pagar esse preço de ler, então, sinto muito, você não vai conhecer Deus. Você não vai ter intimidade com Ele e se apaixonar por Ele. Tem ótimos livros que nos impulsionam, nos levam, nos traz um conhecimento mais profundo da palavra. Mas eu não gosto de ler. Tudo bem então, não gosta de ler, fica sem entendimento, sem conhecimento, fica com a mente fechada, pequenininha, que não sabe nem para que lado nasce o sol e desce o sol, porque não lê, porque não estuda. Só um exemplo. Não leia a Bíblia, não estude a palavra, não leia livros, e vive uma vida medíocre, de um conhecimento raso de Deus e daquilo que Ele quer. Tem que pagar o preço, queridos. Joga a sua carne, deixa a sua carne do lado e vai ler a palavra, vai estudar a palavra, medita na palavra todo dia, em todo momento. Tem que pagar o preço. Nós vemos lá os muçulmanos que leem a Bíblia deles lá, que eu não lembro o nome agora, ao Corão, direto, constantemente, sabem de cor, leem muitas vezes, e a maioria de nós nunca leu a Bíblia inteira uma vez. Vai falar dos capítulos da Bíblia, os livros da Bíblia, não sabe nem onde está. Novo Testamento vai lá para o Velho. Então não está a fim de pagar o preço, não vai ter nada. Se você não pagar o preço, não terá nada. É simples assim. Você não viverá as grandes maravilhas de Deus. Você não vai enxergar. É como um arbusto no deserto. Vive solitário e não vê a bonança de Deus vindo. E não vai participar das grandes coisas de Deus. E vai chegar diante do Senhor um dia e se arrependerá amargamente, porque agora você vai estar entendendo o que você deveria ter entendido antes. Amados, mais uma vez, o Senhor está fazendo grandes coisas. O céu está num movimento poderoso e maravilhoso para uma colheita de pessoas para o reino de Deus como nunca houve na face da terra. Presta atenção. Nunca houve colheita como vai acontecer daqui para frente. Nunca houve. Deus vai movimentar essa cidade
E a terra, queridos, isso é muito claro, a terra está pronta para ser semeada. E você só vai colher, nós como igreja, só vamos colher aquilo que nós semeamos e a quantidade que nós semeamos. Ele nos chama para semear, para plantar, para termos uma colheita abundante no reino de Deus. Você está entendendo? Então eu encerro dizendo isso para você. O tempo de Deus, o vento sopra, a estação é uma grande colheita de almas para o Senhor, porque nós estamos vivendo os últimos anos. E Ele está falando para você: vem participar. Esse é o convite de Deus, que fique gravado no seu coração. Amém? Feche seus olhos. Queria que você orasse ao Senhor agora de forma sincera, profunda no seu coração, dizendo para Ele: Senhor, eu quero participar de tudo isso. Eu quero participar dessa semeadura, eu quero participar dessa colheita. Eu quero participar de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero me aperceber do que está acontecendo e agir de acordo. Eu quero estar na estação de Deus. Pai querido, nós sabemos que nós temos a tendência de vermos de forma tão egoísta, tão egocêntrica, pensando somente em nós, na nossa família, naquilo que nos diz respeito. Mas nós sabemos que hoje aqui o Senhor nos chama para erguer os nossos olhos e ver além do natural, e nos apercebemos da grande obra que o Senhor começa a realizar nessa cidade, nesse país e em toda a terra. Nós queremos, Senhor, erguer os nossos olhos e ver além do natural, e nos apercebermos, ó Deus, o que está acontecendo no mundo, ó Deus. Abre os nossos olhos, abre os olhos dessa igreja. Nós queremos levantar os nossos olhos. Então abra os nossos olhos, ó Deus. Desperta a tua igreja, desperta cada um dos que estão aqui, ó Deus, para que possam ver aquilo que o Senhor está para fazer, que o Senhor já está fazendo. E nós queremos atender o seu convite, ó Todo-Poderoso Deus. Como tua igreja, aqui, ó Pai, como líder desse povo, ó Deus, como sacerdote teu aqui, eu quero dizer, ó poderoso Deus, que nós, como igreja, queremos participar das grandes coisas que o Senhor está fazendo e o Senhor está para fazer. Que esses que estão aqui, ó Deus, que caminham conosco, eu digo, ó Deus, eles querem participar dessas grandes obras que o Senhor está fazendo. Nós como igreja, nós queremos. Então vem, ó poderoso Deus, eterno dos céus, Criador de todas as coisas, e faça de nós parte da tua igreja na terra, essa família que aqui está reunida. Faça de nós um instrumento poderoso teu, para semear muitas terras e trazer colheitas abundantes para o teu reino. Pai, nós queremos viver tudo que o Senhor tem planejado para nós. Como igreja, Senhor, nós desejamos e nós clamamos a Ti pela Tua grande misericórdia, ó eterno Deus. Não importa o preço, faça-nos viver tudo o que o Senhor tem para nós nessa cidade, nessa terra. Não queremos, ó Deus, que uma vírgula sequer passe, mas toda a tua plena e perfeita vontade seja feita em nós e através de nós. Venha com o teu governo sobre nós e faça-nos viver, ó Deus, de forma plena os teus planos daqui para frente,
em nome de Jesus. E você diga amém, querido. Diga amém. Diga que você concorda com essa oração, diga amém. E diga assim: não importa o preço. Agora vocês têm medo? Não importa o preço, fala. Eu quero viver plenamente todos os teus planos. Amém. Glória a Deus.